O governo acaba de ampliar a presença da educação política nas escolas brasileiras. Para alguns, isso fortalece a cidadania. Para outros, abre caminho para um ensino cada vez mais influenciado pelo Estado. É exatamente por isso que essa nova lei está gerando tanta discussão. Vamos entender o que está por trás dessa nova medida do governo federal. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. No dia 13 de julho, a Lei nº 15.468 de 2026 foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União. Essa legislação modifica a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, a LDB, que já prevê o estudo da realidade social e política, sobretudo no Brasil, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. A proposta foi apresentada originalmente no ano de 2015, na Câmara dos Deputados, por meio do projeto de lei número 1108 de 2015, de autoria da deputada licenciada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Essa nova legislação não determina a criação de uma disciplina específica de educação política. A proposta não especifica em que ano os novos conteúdos serão estudados e qual o perfil dos docentes que ministrarão a disciplina. O intuito do governo é que os temas passem a fazer parte, de forma obrigatória, do estudo da realidade social e política previsto na LDB. Esses conteúdos poderão ser trabalhados em disciplinas já existentes, como História e Geografia, ou por meio de projetos interdisciplinares. Além disso, redes de ensino e escolas também poderão optar pela criação de uma disciplina própria. No entanto, essa nova medida confronta diretrizes recentes da reforma do novo ensino médio, aprovada pelo Congresso Nacional, a qual reduziu o espaço destinado a disciplinas obrigatórias na tentativa de ampliar a flexibilidade curricular. Como sabemos, o problema é que tudo que o Estado toca, ele corrompe, desvirtua e destrói, e o sistema de ensino não fica de fora disso. Ainda mais no Brasil, um país dominado por políticos, professores e burocratas de esquerda, que seguem a cartilha marxista e vivem doutrinando os alunos. Esse tipo de projeto se torna ainda mais perigoso para a educação. Quando essa proposta estava sendo tramitada no Senado, os parlamentares da oposição manifestaram resistência ao texto. Um deles foi o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que ao declarar voto contrário ao projeto, argumentou que a medida poderia abrir espaço para viés ideológico em sala de aula. Durante a sessão, Hamilton disse, abre aspas, quem é que vai ministrar essa aula? São aqueles docentes formados em escolas de nível superior, onde nós sabemos qual é a corrente ideológica que predomina. Nós abriremos um flanco para uma ideologização desde a tenra idade de nossas crianças e adolescentes. Por isso, esse projeto não conta com meu voto. Fecha aspas. Já os políticos que estavam defendendo a proposta, entre eles os senadores Alci Lucas, do PL, e o senador Giordano, do Podemos, sustentam que a inclusão da educação política e dos direitos da cidadania contribui para ampliar a compreensão dos estudantes sobre o funcionamento das instituições democráticas, a participação política e o exercício da cidadania. Num país onde a elite política não vê com bons olhos a autonomia dos próprios pais sobre os filhos, é impossível não desconfiar das supostas boas intenções dos nossos políticos. Em setembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o homeschooling não é inconstitucional, mas que depende de uma regulamentação do Congresso Nacional para ser adotado. Na visão dos ministros da Corte, essa modalidade de ensino não pode ser exercida livremente sem uma lei que defina regras de fiscalização e avaliação de aprendizagem. E é nesse ponto que reside o problema. Num país socialista e com um governo autoritário e controlador, tudo tem que ser chancelado pelo Estado. E isso é péssimo para quem quer ser livre de verdade. O que acontece é que os pais precisam de pedir permissão ao Leviatã estatal para poderem ensinar os próprios filhos em casa. E mesmo que o homeschooling seja uma alternativa à escola presencial, muitas vezes a modalidade ainda garante que a criança aprenda os conteúdos previstos para a educação básica tradicional. O ideal é que isso tudo seja decidido pelos pais irresponsáveis, e que a criança também possa escolher, e não um burocrata do Ministério da Educação. Os adeptos da esquerda política e defensores da educação pública obrigatória são pessoas que têm mentalidade autoritária, ou seja, são verdadeiros engenheiros sociais que querem controlar e muitas vezes uniformizar a mentalidade e o aprendizado de todas as crianças e adolescentes do país. O que o Estado moderno tem feito é retirar as crianças muito cedo do domínio dos pais
para criá-las e doutriná-las em ambientes escolares. E isso é péssimo para uma sociedade que pretende se desenvolver e ser livre. Hoje, o homeschooling se encontra numa situação muito complicada no Brasil. Como falamos, não existe uma lei federal que autorize e regulamente essa modalidade de ensino, mesmo que, no fundo, os pais deveriam sim ter o poder e direito de adotar tal prática de ensino. Por outro lado, também não há uma lei que proíba expressamente essa prática, diferentemente da visão da Suprema Corte brasileira, que defende que essa modalidade não pode ser exercida livremente sem uma lei que defina regras de fiscalização e avaliação da aprendizagem. Para o advogado constitucionalista André Marsiglia, a ausência de uma menção direta na Constituição não proíbe a prática. André explicou ao jornal Gazeta do Povo essa questão da educação domiciliar. Abre aspas. O dever do Estado não é promover o ensino, mas criar diretrizes que possam fazer com que a educação seja uniforme. Existe um direito das pessoas de educarem seus filhos dentro dessas diretrizes da forma como entenderem adequada. Fecha aspas. Marsiglia entende que o ensino domiciliar é um direito implícito e que uma futura lei não pode ditar a forma de ensinar, mas no máximo focar na fiscalização, avaliação e nos valores educacionais a serem cumpridos. Infelizmente, a matrícula na educação básica continua sendo obrigatória. Devido a isso, as famílias que não matricularem seus filhos no sistema de ensino estatal podem enfrentar questionamentos do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mesmo que adotar o homeschooling envolva riscos, muitas famílias preferem correr esses riscos por acreditarem que a educação domiciliar é mais benéfica para os seus filhos. Existem várias motivações pelas quais muitos pais preferem adotar o homeschooling do que deixar seus filhos na escola tradicional. Entre eles, a personalização do ritmo de aprendizagem, maior participação familiar na rotina, insatisfação com a qualidade ou ambiente da escola tradicional devido ao bullying e à violência, por exemplo, a questões religiosas, filosóficas ou flexibilidade para famílias que viajam muito. E como ainda não há uma legislação sobre o tema, isso possibilita que as famílias adotem modelos variados de ensino em casa. Afinal, não existe uma metodologia única. Entre as abordagens mais comuns podemos citar: tradicional, simula a escola comum com cronogramas, avaliações periódicas e livros didáticos. Charlotte Mason, focado em literatura, contato com a natureza e pensamento crítico, e menos focado em memorização. Montessori, estimula a autonomia e a exploração do ambiente conforme o interesse da criança. E educação clássica, com foco em leitura, lógica, retórica, história e filosofia. Os socialistas e marxistas, que querem cooptar o sistema de ensino público para fazê-lo servir aos seus interesses, querem que a educação seja obrigatória e enviesada, e que defenda os ideais de luta de classes e o socialismo econômico. Essas pessoas são os maiores críticos do homeschooling. Muitas vezes, eles usam o argumento de que a criança precisa se socializar, mas sempre se esquecem que no ensino público é muito comum a prática de bullying e brigas entre alunos, e até entre professores. Em algumas escolas, em regiões mais pobres e perigosas, até os professores são vítimas de crimes e agressões, e o modelo estatal da escola pública sempre foi decadente e sucateado. Tanto é que muitos professores passaram por sérios problemas de ansiedade e depressão após ficarem anos seguidos trabalhando em escolas públicas. A organização Todos pela Educação é composta por críticos do homeschooling. Seus membros assinaram um manifesto contra a proposta de regulamentar o ensino domiciliar no Brasil. Entre seus argumentos de defesa da educação pública tradicional está a suposta proteção integral de bebês, crianças e adolescentes. Eles também argumentam que o avanço da regulamentação do homeschooling pode aumentar desigualdades educacionais e dificultar a identificação de situações de abuso, negligência e violação de direitos. Mas esses críticos da educação domiciliar estão partindo do pressuposto de que os filhos não pertencem aos pais, e sim ao governo. É claro que existem casos de pais cruéis e insensíveis que maltratam seus filhos, e em casos extremos, a comunidade pode sim intervir de alguma forma para salvar a vida das crianças. Mas isso não quer dizer que todos os pais sejam criminosos, nem mesmo a maioria deles. Muito pelo contrário, é uma visão completamente injusta e distorcida querer proibir os próprios pais de tomarem as melhores decisões para os seus filhos. Em alguns casos, professores podem cometer crimes e prejudicar a vida de crianças ou adolescentes, ou outros alunos podem cometer atentados e crimes. Isso porque em todo ambiente há um risco real, seja ele qual for. Mas o que muitos críticos do homeschooling não sabem ou não gostam de assumir é que essa modalidade de ensino não proíbe a interação em outros espaços sociais, como clubes esportivos, igrejas, locais de esporte e modalidades de cursos em grupo.
Os dados referentes aos estudantes que adotaram o homeschooling são ótimos. De acordo com um levantamento conduzido pelo pesquisador Brian Ray, do Instituto Americano National Home Education Research Institute, os estudantes educados em casa apresentam um desempenho acadêmico superior à média nacional em testes padronizados. O presidente do Instituto Isabel, André Hogman Formiga, disse que em países como Portugal, Finlândia e outros mais, as pesquisas mostram que os alunos que estudam em casa tiveram um desempenho acadêmico superior ao dos alunos de escolas tradicionais, além de bons indicadores de autonomia e de desenvolvimento social e emocional. Nos Estados Unidos, por exemplo, o homeschooling é permitido em todos os estados, mas com diferentes níveis de exigência e fiscalização. Já no Canadá e no Reino Unido, também existe essa modalidade de ensino domiciliar, mas sua prática está sob a supervisão de órgãos educacionais. Já na Alemanha, um país que peca muito no quesito de liberdade individual até hoje, a frequência escolar é obrigatória e o ensino domiciliar é quase totalmente proibido. Para os libertários Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe, a liberdade depende não apenas da economia aberta e da defesa da propriedade privada, mas também de uma educação livre. Ambos defendem que, quando o Estado monopoliza ou controla fortemente o sistema educacional, ele passa a influenciar a formação intelectual e moral das novas gerações, criando um ambiente favorável à expansão do próprio poder. Afinal, o governo trabalha sempre em benefício próprio e nunca em benefício do povo. Rothbard, que sempre defendeu a descentralização do poder, acreditava que a educação deveria ser uma responsabilidade das famílias e da sociedade civil, e não do governo. Já seu aluno, Hans Hoppe, argumenta que, assim como a concorrência melhora produtos e serviços, a liberdade educacional estimula a inovação, qualidade e diversidade de métodos de ensino. Assim, os dois autores enxergam o homeschooling e outros modelos educacionais voluntários como alternativas mais compatíveis com uma sociedade livre. Para eles, permitir que os pais escolham como e onde seus filhos serão educados fortalece a autonomia das famílias, amplia a pluralidade de ideias e reduz os riscos de um ensino padronizado e centralizado pelo Estado. Na visão de Rothbard e Hoppe, quanto menor o controle governamental sobre a educação, maiores são as chances de formar indivíduos independentes, críticos e capazes de exercer sua liberdade de forma responsável. E é exatamente por isso que os socialistas e comunistas têm pavor da liberdade educacional, pois eles sabem que só conseguem criar escravos ideológicos e militantes idiotizados quando os alunos são doutrinados pelo sistema de ensino público. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!